Apesar da polêmica que tinha em volta dele ser marrento, óbvio, o Andy não é, né, tem pessoas que são mais simpáticas do que outra. O Kelly sempre teve esse appeal para o público de ser um campeão simpático e talvez mais querido, provavelmente mais querido, certamente mais querido. E o Andy não, né? Como eu falei, tinha esse aspecto marrento dele. Ele tinha que conhecer a pessoa primeiro para se abrir a ela. Mas uma vez conhecendo ele, talvez ele fosse uma das pessoas mais autênticas no circuito e muito uma pessoa carinhosa. Quem conhecia ele sabia de grande coração. E para mim o momento mais marcante da carreira do Andy, sem dúvida, é aquela final histórica em Pipeline, onde foi bateria após bateria contra o Kelly até chegar na final e bater o Kelly na grande final do evento e ganhar o terceiro título dele. Só tive momentos bons com ele e um momento que sem dúvidas vai ficar guardado pelo resto da minha vida foi na França, onde que eu passei minha bateria, que eu estava de combination, em 2 minutos eu consegui fazer um 8, um 7, passei a bateria e ficou todo mundo meio que em choque, porque vinham falando certas coisas de mim e tal, queriam ver isso, queriam ver aquilo. E logo depois da bateria ele chegou para mim e falou exatamente com essas palavras: não liga para o que o povo está falando, continua fazendo o que você está fazendo, não muda nada essa personalidade, que eu tenho certeza que você vai muito longe. E então essa foi a mensagem que ele deixou para mim logo bem antes dele morrer. Então uma coisa assim, bastante difícil de falar, mas sem dúvidas espero que ele esteja no lugar dele agora tranquilo. Tive sorte de poder competir com ele também uma vez, competi com ele em Portugal. Ele até meio que ficou bolado comigo, que teve uma onda que eu peguei um tubo e se eu sair eu tinha feito 10 e eu nem tinha visto ele, eu quase passei por cima. E quando eu caí assim na onda, dei maior gritão assim, mas não nele, nem tinha visto ele. Ele ficou olhando pra mim falando: vai. Eu falei: não é com você não, não é com você não. E logo depois da bateria eu falei que não era com ele, tipo, ele pediu desculpa, eu falei que não era com ele, então tranquilo, mas enfim, espero que ele esteja no lugar dele descansando agora e sem dúvidas ele vai deixar muita saudade. Eu experimentei a parte do odiado, né? Só experimentei a parte do amado, que eu via como é que ele mexia com a multidão, o pessoal gostava dele, né? Eu, pessoalmente, com ele foi o melhor relacionamento que eu tive com a maioria dos competidores. Ele vinha falar comigo, né? A gente já teve várias oportunidades de conversar durante um tempão, eu conhecia, né? A família dele também, tudo. Então a minha experiência com ele sempre foi da melhor possível, né? Ele se dedicava a entender o trabalho que eu fazia, como é que ele podia, né, ser melhor, né, em diversos aspectos. Então o cara, para mim, sempre foi, né, eu sempre considerei ele uma pessoa mais próxima. Não posso dizer amigo porque a gente não participava, né, tanto assim né, não era muito amigo, mas conheci ele bem mesmo. Eu, que venho do Brasil, a gente já tem uma certa rivalidade. Eu sempre fui tímido e sempre você, então eu nunca tive a coragem de chegar pro Andy, e aí como é que estão as coisas e tal. Eu sempre tinha medo dele. Então com isso a gente não ia se falando nunca. Do fato de ele não chegar para mim e falar e eu também não ter essa coragem de falar com ele. Mas durante esse último ano agora que ele teve de vida, na Gold Coast a gente se conversou um pouco após o incidente que eu tive com o Dustin Barca. Isso diminuiu mais ainda a gente se falar, mas no evento da Gold Coast ele veio falar comigo e tal. A gente se viu no banheiro e tal, na festa da SP. Ele chegou pra mim, e aí e tal, aí eu falei: pô, não vou te cumprimentar porque eu acabei de sair do banheiro. Aí ele falou pra mim: por isso que eu gosto de você, e saiu andando. Então são pequenos detalhes assim que a gente foi se firmando uma certa, não amizade, mas também pelo respeito que eu tenho por ele tinha por mim também. E no evento de Bells Beach foi onde que quebrou tudo, essa rivalidade que eu e ele tinha, assim, do fato de eu ser Brasil e ele ser Havaí. No evento de Bells a gente estava treinando, eu cheguei 1 semana e meia antes do evento, e ele também, por incrível que pareça, ele estava super focado naquele campeonato, ele estava voltando ao seu ritmo de competição, e a gente se cruzou na água e eu cheguei pra ele e falei: e aí? Aí ele olhou pra minha cara e deu oi assim, mas já virou a cara. Eu falei: pô, que pena, né, cara? Ele não vai falar comigo de novo.
Aí eu tive a coragem de novo, e aí, Andy, como é que estão as coisas e tal? Ele, não, pô, tô bem e tal, tô voltando ao hip. Aí eu olhei pra minha prancha, assim, eu tinha feito a pintura que eu venho durante todos esses eventos. Eu fiz em homenagem a ele, de ele voltar ao circuito mundial, de ele ser um samurai, de voltar do zero e vou mostrar pro mundo que ele é novamente, 3 vezes campeão mundial. E eu fiz aquela pintura especialmente a ele, que ele tinha feito essa pintura no evento do Japão, acho que em 2005, quando ele venceu o Kelly na final. E ele olhou pra minha cara e eu falei, pô, tá vendo essa pintura aqui? Ele viu e deu risada, ele falou, eu sei exatamente o que é isso. Eu falei, pô, cara, eu fiz isso aqui especialmente pra você e tal, porque você tá voltando ao circuito. Ele olhou pra minha cara e ele falou, isso me faz uma pessoa ser mais feliz. Obrigado por essa homenagem e tal. Daí meio que quebrou o clima entre eu e ele. E após esse evento a gente começou a se falar mais e mais. E no evento da França agora, eu tava viajando com o Jadson, eu acabei perdendo de cara. E tava junto com o Jadson desde o início do evento, tava torcendo muito por ele, por isso estava bem próximo. E ele chegou pro Jadson e falou assim, por favor, Jadson, seja você mesmo em toda a sua vida. Não mude quem você é, não mude seu surf. Você tá mostrando e firmando cada vez mais no circuito mundial. Continue assim. Eu olhei assim, meio de rabo de olho, eu falei, pô, cara, esse cara é especial, cara. Não é qualquer uma pessoa que ia chegar pra um garoto de 20 anos, que hoje ele é a sensação no momento, ele é o sucesso, ele é um integrante novo no circuito mundial e vem de uma palavra de um 3 vezes campeão mundial, que já viveu muitas histórias no WCT. E eu praticamente fiquei super grato de ele ter falado isso pro Jadson. O Jadson recebeu assim, quase chorou na hora e falou, pô, você viu o que ele falou pra mim? Eu falei, eu vi, fiquei meio parado na hora, né, mas depois quando eu cheguei em casa eu falei pra ele, eu falei, cara, não é qualquer um que falou pra você, espero que você tenha ouvido isso com os ouvidos bem abertos, porque guarde isso pra sempre. E agora ele se foi, mas deixou sua marca, deixou a pessoa que ele é. Ele foi uma pessoa bronca, mas não só foi comigo, com todos. Todos têm essa imagem dele, mas ele tem um coração enorme. Pelos amigos dele, realmente, que foi o Mick, o Slater, o Joe Parkinson. Todos esses caras, quando falam dele, falam com uma alegria, com a lágrima no olhar. Então, por isso que eu vejo que ele tinha um coração enorme. E graças a Deus tive a oportunidade de voltar a falar com ele novamente. Então, obrigado, Andy, obrigado pelo que você fez no meu esporte.